Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured it with her. Oh, glória a Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos. Bom é o Senhor Jesus que nos concede essa oportunidade, este momento, de nós podermos vir à casa de Deus, podermos estudar a sua palavra e, por consequência, conhecermos melhor a Deus. Porque a gente passa uma vida falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus e, por vezes, não conhecemos a Deus. Então, a Bíblia nos traz esses ensinamentos. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta noite. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por todos os louvores, obrigado por todos os momentos que tivemos de podermos aprender a louvar, a engrandecer, a exaltar o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado a Deus por este momento de festa, de alegria, de graça, de paz, e que assim a gente possa nos aproximar cada vez mais do Teu Espírito, nos aproximar cada vez mais do Teu poder e da Tua graça. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e assim a Te conhecer melhor, pois damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Graças ao bom Deus. Oh, glória a Deus. Bom é o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Na série Milagres de Cristo, na segunda temporada, nós estamos estudando todas as parábolas de Cristo. E nós vamos estudar hoje uma que, provavelmente, de todas as cerca de 30 parábolas de Cristo que a Bíblia traz, a maioria delas quem escreveu foi Lucas, né? Grande parte das parábolas de Cristo você não encontra em Mateus, em Marcos, em João. Você vai encontrar no livro de Lucas, né? Lucas foi o que mais escreveu e detalhou todas estas parábolas. E a gente vai estudar hoje uma que certamente é a mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo, né? Que ela esclarece e nos traz diversas atitudes e comportamentos, né, de um pai para com seus filhos, de como Deus ele vai se relacionar comigo e com você. Então olha ali, Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler ali até o versículo 15. Depois, pouco a pouco, a gente vai avançando no texto, que essa é uma parábola até um pouquinho mais longa que a maioria delas. Olha só então. Lucas 15, 11. Né? Já está até aí no telão para aquele que não tem a sua Bíblia, que assim nos diz. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Amém? Os irmãos podem sentar até aqui, depois pouco a pouco a gente vai avançando no texto. Olha só então, nós já vimos em outros momentos que parábolas são histórias que Cristo contava, né, para trazer uma compreensão mais profunda
sobre diversos textos. Era comum Jesus falar de parábolas. Aqui os evangelhos nos trazem cerca de 30 parábolas diferentes, aproximadamente. E, através disso, ele possibilitava que houvesse, primeiro, uma compreensão maior sobre diversos fatos e aspectos. Segundo, as parábolas, elas não estão ligadas a tempo, a época, a momento. Elas podem facilmente se adaptar e serem aplicadas a diferentes épocas, a diferentes momentos, como acontece nós hoje vivendo 2000 anos depois, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra ensinamentos, práticas que se aplicam ao nosso tempo, mesmo ele sendo muito diferente do que era no tempo aqui de Cristo. E em uma dessas parábolas, ele contou aqui sobre o filho pródigo. Nós não vamos focar só no filho que foi embora. Ambos os filhos trazem lindos ensinamentos. Aqui nós vemos que, primeiro, a história ela começa contando de um homem que tinha 2 filhos. Um desses filhos, o filho mais novo, como diz ali no versículo 13, ele queria ter uma vida diferente. Ele achou que a vida dele estava muito chata. Vivendo ali na fazenda, ao lado do seu pai, a vida não tinha graça, a vida não estava boa. O que diriam no tempo atual, ele estava vivendo um momento de depressão. E ele vivendo esse momento deprimido, ele estava ali incomodando, a situação estava ruim, ele pediu para o seu pai: me dá a minha parte na fazenda, que eu quero ir embora. Como ele era o filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 de todos os bens, e o filho mais velho tinha direito a 2/3 dos bens. Naquela época, os bens não eram divididos em partes iguais, para que assim o mais velho pudesse levar o nome da família adiante, por isso ele tinha a responsabilidade maior sobre uma quantidade maior de bens. Uma outra realidade. Mas então esse jovem, ele pegando a sua parte na fazenda e tendo em mente: a partir de hoje eu vou ser feliz de verdade, porque aqui na fazenda eu estou só me deprimindo, a minha vida é uma droga e eu vou embora. E ele foi embora e começou a viver da forma que ele sempre desejou. Sempre desejou. Descobriu o preço da felicidade. Cara. Mas enquanto a gente consegue, a gente vai levando, a gente vai vivendo, e bora ser feliz porque a vida é curta. Também já escutei muito isso. A vida é curta, mas o dinheiro foi mais curto ainda. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha alegria, ele tinha amigos, ele tinha mulheres, porque isso tudo se compra e o dinheiro compra, dizem que o dinheiro não traz felicidade, pode não trazer, mas por um tempo até compra. Você consegue comprar amigos fiéis, é só dar um bom salário. Você consegue comprar mulheres que vão dizer que te amam de manhã à noite? Consegue. Tudo tu consegue comprar na terra, e o diabo não oferece essas coisas porque elas não trazem felicidade. Claro que elas trazem felicidade, desde que sejam bem pagas. Tudo tem um preço. Esse jovem comprou esta felicidade enquanto a sua parte na fazenda foi perdurando naquela expectativa: vou poder comprar felicidade até meu último dia de vida. Ele só não achou que ia viver tanto. E o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro, acabou as mulheres que o amavam, acabou os amigos que o admiravam, acabou todos aqueles que sempre estavam prontos para lhe ouvir. E ele ficou só, porque o dinheiro consegue comprar o que é visível e aparente. O dinheiro não compra o amor verdadeiro.
O dinheiro não compra as amizades verdadeiras. O dinheiro, ele não compra aquilo que é invisível, porque isso só Deus consegue nos conceder. E esse jovem se deu numa situação que nem condições mais de se alimentar ele tinha. Mas tu sabe que quando é para piorar, o diabo não dá uma pioradinha, ele gosta de cuspir em cima e dar risada. Ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais amores, ele não tinha mais companhias, ele não tinha mais amizades, ele não tinha mais relacionamentos, e para dar uma mãozinha vem o diabo e cria naquela região, né, um momento de grande necessidade, né? E havendo gado, houve uma grande fome e começou a padecer necessidade. Aí o diabo aproveita e causa uma baita de uma crise naquele momento para que aquilo que estava ruim ficasse ainda pior. Quem sabe por dizer, mas ele era uma pessoa estudiosa, era uma pessoa com capacidade, era filho de um fazendeiro, podia arrumar um bom emprego e tocar a vida. Não, mas até isso o diabo fechou as portas. Nada mais ele tinha. Conseguiu então alguém que teve misericórdia dele. Não, tu faz o seguinte, tu cuida dos meus porcos e eu te dou o direito de comer parte da lavagem. Encontrou alguém bom de coração. Veja a situação que o cara chega. Alguém que estava deprimido porque morava numa fazenda. Estava agora feliz que tinha lavagem para comer. Veja que a situação sempre pode piorar. Às vezes tu acha que a tua vida hoje está ruim. Nossa, que vida horrível que eu tenho. Irmão, quem sabe você está morando na fazenda igual esse jovem. E às vezes estamos brigando e reclamando com Deus que a vida está ruim. Cai na mão do diabo, aí tu vai ver o que é ficar ruim de verdade. E esse jovem se deparou com esta situação. E eu digo que a melhor forma da gente aprender a valorizar a Deus não é quando a gente ganha, é quando a gente perde. Deus, ele não consegue conquistar a nossa confiança quando ele está nos dando coisas. Ele começa a conquistar a nossa confiança quando ele permite que o diabo comece a tirar. Aí é que a gente passa a confiar mais em Deus. Enquanto Deus está derramando bênção, a vida está chata. Quando as coisas começam a dar tudo errado, aí que a gente começa a orar mais, a gente começa a lembrar mais de Deus. E com esse jovem não foi diferente, né? E lá no versículo 17, olha ali que interessante, que o texto fala, e tornando em si, em outras palavras, começando a criar juízo, ele pensou, quanto dos jornaleiros do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Ele começou a ter saudade do tempo da depressão. Aí ele começou a lembrar, poxa, eu não estava deprimido, aquilo que era felicidade. Aquilo que era felicidade. Aquilo que eu achava que estava ruim, aquilo era o paraíso. O ser humano sempre teve dificuldade de compreender a linguagem de Deus, porque ele sempre acha que tudo que está dando certo na sua vida é proveito seu, é consequência sua e não de Deus. Ele sempre acha que está ruim, que está ruim, que está ruim, que está ruim. Ele sempre acha que está ruim. Porque ele se deixa dominar pela ganância de Satanás, ao invés de ser dominado pelo amor de Deus. Nós vemos outros exemplos que a Bíblia traz. Nós poderíamos ir lá para Gênesis, o primeiro casal que houve na terra, Adão e Eva. Eles viviam no paraíso, tinha uma vida perfeita. Mas chegou um dia que eles estavam deprimidos. Ai, que vida chata, não acontece nada. Vamos lá comer o fruto proibido, vai dar uma animada na vida. Ai, deu. Foram expulsos do paraíso, um filho matou o outro,
e aí as desgraças começaram. Mas pelo menos a vida não estava chata mais. Sabe que tem crente que vive este momento de loucura. Quando ele chega em casa, tem o que comer, tem o que vestir, e está conseguindo sobreviver no mundo, aí que vida chata, credo que vida horrível. Hã? Ai meu Deus do céu, se isso é vida que Deus dê para a gente, aí Deus vai e permite o diabo botar um câncer, aí ele se anima, ele começa a orar, ele começa a ir para a igreja, ele começa a buscar Deus, porque agora está bom. Não é coisa de doido isso? Hã? Quando está ruim, aí que ele se anima, aí que ele ora, aí que ele agradece. Cada dia que sobrevive, Senhor, obrigado por mais esse dia. Mas por que não era assim antes do câncer? Tem que vir o câncer para lembrar de Deus. Então nós temos este complexo de filho pródigo, vamos dizer assim, que se tudo está indo bem, a gente reclama por causa da ganância de Satanás. Mas podia estar melhor. Mora dentro de uma casa, mas ela podia ser maior. Irmão, cuidado com isso. Se é o diabo te cutucando. Agradeça, em tudo dai graças. A Bíblia ela também ensina que se no pouco fores fiel, no muito eu te colocarei. E se você falar que esse texto ele se refere apenas dízimo, oferta e voto, você está desperdiçando o texto. Porque se você conseguir entrar numa casa, pode ser simplesinha, e você conseguir se sentir feliz dentro desta casa simplesinha, e se sentir grato e feliz com Deus por aquele pratinho de feijão e arroz que tem, e você for feliz com isso, e Deus ver isso em você, pode ter certeza, daqui a pouco tu vai para algo melhor. Agora, se você entrar nessa onda do filho pródigo, porque está ruim, porque não pode, porque podia estar assim, porque podia estar assim, é porque o diabo já está morando contigo. Aí pode ter certeza que daqui a pouco ele puxa o tapete e faz acontecer que nem aqui. E o diabo, quando quer piorar as coisas, ele não brinca. Ele põe confusão num bairro inteiro, numa cidade inteira, ele taca fogo num país só para atacar 1, 2 ou 3, porque ele não tem pena de nada, ele não tem pena de ninguém. Uma região de fartura, de abundância, alegre e feliz, porque um jovem cheio do dinheiro não ia para o meio do mato e brincar com um bicho do campo. Ele foi para o melhor lugar que o dinheiro enxergou, que a felicidade estava. E a situação se tornou tão horrível que o melhor lugar, a princípio, aos seus olhos, se abateu com uma grande fome, uma grande dificuldade, uma grande limitação. Então nós precisamos entender, crescer com Deus é muito fácil quando a gente aprende a valorizar cada momento que a gente tem na vida. Um grande exemplo é o próprio Mestre Cristo, e ele não sentou à direita de Deus Pai porque ele era filho de Deus. Ele soube fazer bom uso de cada momento da vida dele. Quando a gente estuda a história de Cristo, a vida de Cristo, é magnífico cada passo, cada atitude, cada comportamento. Nós vamos estudar ela toda nas próximas temporadas dessa série. É incrível, mas apenas de forma resumida e bem rápida. Veja que Cristo estava vivendo o pior momento da vida dele, que era pregado numa cruz. O pior momento, o momento que ele mesmo, como ser humano, mais temeu. Algumas horas antes, em um jardim, ele clamou e disse para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E vivendo o pior momento da sua vida, ele conseguiu dar sentido mais uma vez a esse texto que diz: se for fiel no pouco. Pregado numa cruz, vivendo o pior momento da sua história, ele consegue ganhar mais uma alma para Deus.
Quantos crentes, quando estão vivendo momentos difíceis na sua vida, ao invés de aproveitar este momento para engrandecer a Deus, começam a reclamar e a resmungar por aquilo que está passando. Ah, porque não é justo? Ah, porque não é justo, irmão? Jesus não estava dizendo que não era justo. Ele estava dizendo para um ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o caminho, este é o exemplo. É isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente consiga transformar os piores momentos aonde nós vamos conseguir demonstrar para Deus: Senhor, sou fiel no pouco. Para que Deus possa nos erguer, para que Deus possa nos renovar, para que a gente consiga demonstrar este valor por Cristo. O filho pródigo estava começando a entender isso. Estava começando a perceber isso. Mas olha ali, ó. Aí no versículo 18, ele resolve tomar uma atitude. Olha lá, ó. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Outro ensinamento que a gente aprende com a palavra de Deus é, quando ele disse lá em Mateus 11, 28, se a memória não me engana, sabe como é que a idade vai chegando? Mas o texto diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Quando a gente diz: Senhor, está tudo errado na minha vida, Deus te responde: então faz alguma coisa. Senhor, me ajuda. Faz alguma coisa. Te mexe. Toma uma atitude. Esse jovem não tinha condições de comer. O pai dele morando numa fazenda, onde a fartura era tão grande que os jornaleiros empregados comiam bem. Esse pai foi atrás do filho? Não. Não foi e jamais iria. As pernas que levou, as pernas que traga. Este é um ensinamento que nós aprendemos com Deus isso. Nós hoje estamos aqui na igreja sendo ensinados, nos aprimorando a cada dia, nos tornando melhores a cada momento, aprendendo com cada uma dessas lições. Agora, se em algum momento eu desejar fazer a loucura, passar por aquela porta e não querer mais voltar, nenhum anjo sequer vai levantar um dedo para impedir. Mas também nenhum deles vai atrás de ti para te buscar depois. A perna levou, que a barriga traga. Aconteceu com esse jovem. Deus, ele faz isso com nós. Deus faz isso comigo e contigo. Quando a gente estuda muitos outros textos que ainda deixam isso mais claro, este sentimento que a gente tem de tadinho, coitadinho, de pena, de dó, este é um sentimento puramente humano. Você não pode esperar esse tipo de sentimento na parte espiritual. Porque este sentimento de tadinho e coitadinho é um sentimento muito variável e inconstante. Assim como você está com pena de uma pessoa, se a pessoa tomar uma atitude que tu não gosta, você deixa de ter pena dela. Ele é muito variável, ele não é constante. E esse é um sentimento que a Bíblia ela fala que são atitudes duvidosas, variáveis, momentâneas, né? E isso, inclusive, a Bíblia diz que é maligno. Então, se você espera que Deus tenha pena de você, me perdoe a sinceridade, mas tu está lascado.
Não, ele não tem pena de ti. Da mesma forma que ele não teve pena de enviar Cristo para morrer numa cruz. O que tem que ser feito, tem que ser feito. O céu foi construído e o inferno também. Ele tem pena de mandar as pessoas para o inferno? Não, elas escolheram. Certo é certo, errado é errado. Não tem meio termo. Eu e você escolhemos o caminho. As lutas e problemas e dificuldades que eu e você passamos e ainda vamos passar é consequência das nossas escolhas ontem. Porque a Bíblia ela garante, ela diz que toda aquilo que tu plantar, isso tu vai colher. E ela ainda garante, o que plantar pouco, colhe pouco, o que colhe muito, o que planta muito, colhe muito. Seja bom, seja ruim. Isso é uma análise individual que você precisa fazer, que eu tenho que fazer. Poxa, se a minha vida não está seguindo para o caminho que deveria ser, é as sementes que eu estou plantando que estão erradas ou os meus olhos que estão sujos e contaminados? Porque a Bíblia também chama atenção para isso em outro momento, que ela diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os olhos são bons, todo o corpo vai bem. Se os olhos são maus, todo o corpo vai mal. O grande problema deste jovem, antes de se deparar com essa realidade, é que ele tinha maus olhos. Ele enxergava a vida de forma errada. E isso acabou trazendo tanta tristeza e sofrimento sobre ele. Mas ele se percebeu nisso. Eu preciso voltar. Humildade. É uma característica que Deus espera de mim e de você. Humildade. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, por exemplo, no estudo bíblico, que nós vamos até ter amanhã de manhã, das 8 às 10, a gente aprende muito que uma das características que um bom obreiro ele tem que ter, que um bom servo ele tem que ter, é a capacidade de se prostrar. Ele tem que ter isso em mente. Ele tem que ter esta capacidade para que Deus possa dar valor a ele. Vemos aqui então que esse jovem ele toma a atitude. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mal vestido, um farrapo humano, não acredito que ele chegou lindo, bonito e cheiroso comendo bolota de porco. Tu imagina o aroma do cara. Uma pessoa que levou uma fortuna embora, volta fedendo a porco. Mas o que o meu pai vai pensar de mim, vai dizer de mim? Irmão, a perna que levou, a perna que vai trazer. Se ele vai te receber com um beijo, abraço e no relho, bom, aí é um direito dele. Agora é você que vai ter a humildade de tentar voltar e tentar refazer aquilo que você jogou fora, mas ele já volta com uma consciência. Eu não vou voltar para estar na mesma situação de antes. Não, eu vou voltar lá e pedir para que então ele me dê pelo menos um trabalho, que eu seja um dos seus empregados. Porque por vezes as pessoas... Isso em igreja acontece. Por vezes as pessoas saem da igreja, faz e acontece, e apronto. Porque quando o diabo ele toma conta, é bem isso aqui, enquanto ele não destruir, não levar lá no chão, a pessoa faz tudo que dá vontade, e aí depois quando volta, quer ser tratado como antes. Eu disse, irmão, a minha Bíblia é diferente, eu acho que da tua. Primeira coisa que tu tem que ter primeiro é a humildade para reconquistar o que tu botou fora. Esse jovem, ele tem em mente isso, eu vou ter que reconquistar. Então, não, eu não quero voltar como filho, eu quero voltar como empregado. Humildade. Uma característica que Deus espera de mim e de você, que a gente aprenda a se prostrar. E lá, do versículo 20 em diante, olha só. E levantando-se foi para o seu pai. Tô fedendo, o cheiro é horrível, o cabelo não devia cortar quanto tempo, a barba então, quem sabe virou irreconhecível. Tu imagina, tem alguém aqui que já comeu lavagem de porco? Não? Não?
Que bom, né? Amém. Né? Veja que tem gente, já teve gente no mundo que estava em situação pior do que a tua, viu? Se você aqui chegou na igreja reclamando que a tua vida está ruim, já teve gente que pisou essa terra que estava pior. Né? Quando você chegar em casa hoje, tu vai sentar na mesa e dizer, nossa, que bolota de porco que eu vou comer gostosa hoje. Alguém? Não? Então chega em casa e reclama do arroz e feijão, né? Eu digo, Jesus, tu é bom demais. Deus, então, é incrível. Eu digo, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu estou em processo de conversão ainda. Né? Até os meus 150 anos eu acho que eu consigo me converter. Porque tem gente, Senhor, que se tu mandasse uns raios não ia fazer falta. Né? Porque, poxa, tu faz. Quebrou a unha, olha lá. Mas nem para cuidar da unha presta. Jesus amado, agradece a Deus. Te quebrou a unha, mas ficou o dedo. Né? Alguma coisa deu errada na tua vida esse ano, mas tu tá vivo, pô. Se tu tivesse morrido, estivesse lá no colo do diabo, ia estar pior. Né? E ainda tem crente que pede para morrer. Eu disse, olha, irmão, eu sei que Deus ele vai lutar para que isso não aconteça. Ele quer que tu viva. João 10:10. O diabo veio para... Jesus veio... Se você pede pela morte, está chamando quem? O anjinho de cabelo louro e cacheado? Jesus amado, está chamando o diabo para a tua vida, tio. E aí depois diz, minha vida está difícil, mas também tu não para de chamar o capeta, como é que vai melhorar, pô? Tu tinha que querer viver. Feliz, alegre, contente, né? Antigamente, as crianças não tinham nada, era um toquinho de madeira com umas tampinhas, eram as rodinhas. Hoje tem videogame, celular, TV, Netflix, um monte de coisa lá. Aí que vida chata. Mas que fala, eu digo, olha, se a gente fica, às vezes, nervoso com esse tipo de coisa, vivendo só 40 e poucos aninhos, tu imagina Deus lá do céu enxergando 5.800 anos isso. Ter paciência. Qualquer um de nós já tinha mandado chover raio em cima da terra, né? Porque, puxa vida, ele faz. Mas vamos lá, olha só. Aí começa ele tentando consertar. E levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Atitude de se prostrar. Isso é o que a Bíblia espera de um pecador, de alguém que está arrependido. Que ele não venha para buscar honra, mas que ele se proponha a se humilhar. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. O cheiro não devia estar lá grande coisa. Mesmo assim, ele beijou e abraçou, viu? E ponde um anel na mão e alparcas nos pés. Traz a chinela. Nem calçado Pia tinha mais. Levou um terço de uma fazenda, uma fortuna. Voltou, não tinha uma roupa, não tinha mais um perfume, a não ser o natural dos porquinhos. Não tinha uma chinelinha mais no pé. Não tinha mais a sua aliança, símbolo de união. O diabo levou tudo, não deixou nenhuma chinelinha para ele. Mas ele consegue ter esta característica, poxa. E o pecado, ele produziu este efeito na minha e na tua vida com relação a Deus. Com relação a Deus. Nós decidimos nos afastar de Deus quando pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós estamos aqui hoje para retornar para Deus. Para se voltar para Deus.
Porque ninguém está querendo ir morar com o capeta. Hã? Se alguém que estiver aí, pode ir. Só não conta com a minha companhia. Mas nós que queremos um dia morar com Deus, nós viemos aqui para isso. Aí quando a gente começa a perceber isso, você para e pensa. Aí o cristão, ele vem na igreja e se Deus não der um bom carro, uma boa casa, ele fica brabo. Mas como fica brabo? Tu te atirou nos porquinhos, te atirou no pecado, tá voltando e ainda acha que tem direito a receber alguma coisa. Mas tu botou fora o que Deus te deu. Quando você se volta para Deus, o relacionamento que tu tem com Deus não é de pedir, não é chegar lá, opa, e eu volto, mas se tu não me der um quarto melhor, eu não quero. Mas ele está fazendo um favor em te aceitar, ele nem precisa. Ele nem precisa. Tem outra parábola das 99 que ficaram no aprisco, né? Um belíssimo exemplo. Deus tem no céu 99 anjos que são melhores que eu ou tu. Melhores em qualquer coisa que tu acha que tu é bom. Deus tem no céu 99 que é melhor que tu e ainda fiel, algo que eu e tu não somos. Mas mesmo assim ele está se propondo a receber o filho pródigo de volta. Ele está se propondo a receber eu e você no seu paraíso. Mas qual é o relacionamento que tu está construindo com Deus? Impondo condições? Não. Não. Olha o filho pródigo como ele voltou para se relacionar com o seu pai. Deus é bom? Claro que é bom. Deus é riquíssimo em misericórdia para nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. Porém, segundo o poder que em nós opera. Tu vai ter que orar, tu vai ter que te consagrar, tu vai ter que buscar a Deus, tu vai ter que se santificar, tu vai ter que atrair o Espírito Santo para a tua vida. Quando chegar neste ponto, aí ele vai começar a te abençoar, ele vai começar a te ajudar. Ah, mas eu ainda estou na fase da reclamação, estou reclamando que a vida está ruim. Então continua com as bolinhas de porco e seja feliz. É preciso nós percebermos qual o relacionamento que nós temos que ter com o nosso Deus. Deus, ele quer te receber muito bem. Há uma grande festa como a que ele faz. E quando você estuda o Apocalipse, né? Naquelas partes onde é descrições e não previsões, né? Diz que há uma grande festa para receber aqueles que forem salvos, né? Aqui não foi diferente. E aí o pai diz, olha o versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde nele um anel na mão e aparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha que interessante nisso. Veja como mais uma vez o texto ele derruba esse orgulho que o ser humano quer ter para si. Porque a gente, por vezes, nos coloca, mas sem a minha presença, a igreja não continua. Sem a minha presença no céu, vai fechar as portas. Irmão, olha a frase que o pai disse, né? Este filho estava morto. O pai tinha algum plano para esse filho? Não. Precisava dele para alguma coisa? Não. Necessitava da ajuda dele para alguma coisa? Não. Da mesma forma que eu e você estamos para Deus, enquanto permanecermos no pecado. O salário do pecado é a morte. Não há planos. Vai haver planos, metas, se tu pisar no céu e estiver salvo.
Do contrário, tem outros 99 lá, melhores do que tu, para fazer qualquer uma das funções que forem necessárias. Nós temos que escolher. Eu preciso morrer para o pecado, para que possamos ser ressuscitados como Cristo foi. Como o apóstolo Paulo fala, e nós estamos vendo lá na série Atitudes. Então, esse filho foi achado e eles começaram a se alegrar. Deus faz festa, não joga nada em rosto, não joga nada na cara, não. Ah, mas eu já errei e eu já pequei. Tiago 1,5, tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá sem jogar nada em rosto. Deus não é museu para viver de passado. Né? Ele quer saber o que tu vai ser de agora em diante. Ele pode fazer coisas lindas contigo, mas vai depender das tuas escolhas. De você ter em mente, eu vou me voltar para Deus, mas eu tenho que ter consciência. Deus não tem obrigação nenhuma comigo. Nem precisa de mim ou de você para qualquer coisa. Deus, sem eu e você, continua sendo Deus do mesmo jeito, da mesma forma. Nada muda. Os anjos, por diversas vezes, têm alertado quantas pessoas que aqui na terra eram pastores e hoje estão no inferno. Estão lá no Hades. Fizeram falta no céu? Não. Tem outros 99 lá para fazer a mesma função. É nós que estamos recebendo a honra de poder retornar para esse Deus e ser muito bem tratado, como Ele aqui o diz. Ah, mas então eu que estou aqui na igreja, então eu estou com a minha salvação garantida. Eu que estou aqui na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, então eu vou para o céu direto. Se iludir até é bom, né? Só não pode abrir a Bíblia, senão aí a ilusão acaba rápido, né? Que é a última parte que não vou me estender muito, o texto é muito profundo e puxa muitos assuntos. Mas de forma resumida, olha só aqui do versículo 25 em diante. E o seu filho mais velho, que estava no campo, porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças, e chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele, falava com ele. Mas respondendo ele disse: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Então veja que este filho mais velho cumpria com os mandamentos, estava sendo fiel ao seu pai. Produzia alegria para o seu pai? Não. Não. Na primeira vez que bastou o seu pai não fazer as coisas exatamente do jeito que ele queria, virou em beiço e ficou bravo. Se alguém está se identificando assim, é para ti mesmo. Né? Enquanto o pastor faz o que tu quer, nossa, é o melhor pastor do mundo. A hora que ele fala um não, vira em beiço e fica bravo. É aquele que está dentro da igreja, guardando o mandamento, sendo fiel, só para queimar mais no inferno depois. Porque a salvação não é pelas obras. E aí que entra o interessante das mensagens de Paulo. A salvação não é pelas obras.
não é pela tua fidelidade mesmo ela sendo importante, não é pela tua presença na igreja mesmo ela sendo importante, não é por aquilo que tu faz na igreja mesmo sendo importante, mas a salvação é pela graça, é pelo relacionamento que você construiu com Deus. Qual era o relacionamento que esse jovem mais velho tinha com seu pai? Nenhum. Por quê? A felicidade do seu pai não importava para ele. Não importava. Ele ver seu pai feliz não lhe tornou feliz. Por quê? Porque ele e o seu pai não eram um, eram dois. E a Bíblia diz que para eu poder um dia entrar no céu, eu tenho que compreender isso. Como João descreve muito bem ao falar que, da mesma forma que eu e o Pai somos um, que vocês sejam um em nós. Eu tenho que aprender a ficar feliz, não por aquilo que me faz feliz, mas por aquilo que Deus fica feliz. É a felicidade dele que tem que estar em mim. É eu que tenho que mudar para que eu tenha comunhão com ele. E vemos então que o mais velho, mesmo fazendo tudo certinho, estava se perdendo do mesmo jeito. Então faça bom uso daquilo que Deus tem te dado, do tempo de vida que você tem, das coisas que você tem, da casa que você tem, da esposa que você tem, do marido que você tem. Valorize tudo isso. Valorize cada dia de vida que você tem. O sofrimento para aqueles que morrerem sem ter esta comunhão com Deus, que vai te aguardar, é horrível. Muito melhor é você ficar aguentando aqui todo o sofrimento que esta carne possa produzir em você, do que ficar um minuto lá do outro lado, longe de Deus. Faça bom uso desse tempo. Aprenda a sentir aquilo que Deus quer. Aprenda a agir da forma que Deus agiria. Quando vai fazer qualquer coisa, como Deus agiria no meu lugar? Como Jesus agiria no meu lugar? O que ele faria? O que ele diria? As palavras que eu estou com vontade de dizer é aquelas que Deus gostaria de ouvir? O relacionamento que eu tenho é só comigo mesmo? Ou de fato eu tenho um relacionamento com Deus? Este jovem mais velho, mesmo tendo muita fidelidade, muita dedicação, ele não tinha um relacionamento com o seu pai. Espiritualmente falando, se Jesus tivesse voltado, infelizmente, nenhum dos dois tinha subido. Ambos tinham ficado. Porque nenhum tinha relacionamento verdadeiro com o seu pai. Ah, mas o jovem ele passou a ter. Ainda não. Todo mundo fica feliz quando ganha uma bênção de Deus. Você vai descobrir que tem um relacionamento com ele. É quando a porrada que ele te der produzir a mesma felicidade no teu coração que a bênção que ele te deu. Isso é relacionamento. Se as porradas te incomodam, você não tem um relacionamento com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a profundidade deste texto. Deus ficou feliz por este sofrimento que ele teve. E nós estamos nos sentindo felizes pelas porradas que leva, ou a gente só fica feliz quando é abençoado? Isso não é relacionamento. Isso até os maus, diz Cristo em outro ensinamento, o fazem. Amai aos vossos inimigos, porque amar os que te fazem bem, qualquer um faz isso.
Guardar os mandamentos, vir à igreja, ser fiel é importante? É. Mas isso são apenas obras. Isso lembra de um outro momento onde um jovem rico veio falar com Jesus. E ele pediu: Senhor, o que me falta para que eu seja salvo? Jesus perguntou para ele: tu conhece os mandamentos? E citou os principais mandamentos. E o jovem disse: sim, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olha para ele e diz: então só te falta uma coisa, está bem pertinho. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Naquele momento, Jesus perdeu um discípulo. Porque ele não era cristão por amor a Deus. Ele era cristão pelas bênçãos e vitórias que recebia. A partir do momento que Deus diz para ele: abra mão destas vitórias e me ame do mesmo jeito, ele não quis a salvação. Eu e você, todos os momentos da vida, estamos sendo expostos a muitas dessas situações, onde nós temos que aprender a sentir no momento da luta o mesmo prazer e alegria por Deus que sentimos quando somos abençoados. Isso é ser salvo. Isso é amar a Deus. E eu te deixo a pergunta: você realmente ama a Deus? Ou ama apenas as coisas que Ele tem te dado? Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra o Bispo José. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured it with her. Her life, my life, and the fear of my doubts. Especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Fell in love at a bad time. Low lows, high highs, and you steady hand. You were always a warm light, strong wind, loud noise, but a safe place to land. Why would I want for landmines? I say nothing ever comes easy, especially if it's good. But you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Nothing ever comes easy, especially if it's good. But you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Why should I run just because it doesn't hurt?